E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar do meu assunto favorito, sem sombra de dúvidas é meu assunto favorito, que é fundos imobiliários. E hoje eu vou tentar fazer esse bate-papo bem rápido mesmo, de verdade, porque eu não queria que o vídeo passasse de 10 minutos, eu acho que não prende atenção, e eu queria ser super didático e super direto, sabe? Não ter essa perda de conteúdo aí no meio do caminho. Então a ideia é ser 100% produtivo nesse vídeo, beleza? Muito obrigado por quem assistiu e até já! Então, pessoal, igual eu falei aqui antes da intro, né? Eu vou falar sobre fundos imobiliários. É o meu assunto favorito de todo o mercado, é o que eu mais gosto. Em relação a finanças pessoais, ações, BDR, ETF, investimento no exterior, fundos imobiliários é meu assunto favorito. Até que no primeiro vídeo eu falei que eu iria falar sobre finanças pessoais e fundos imobiliários. A intenção é sempre falar sobre fundos, porque é um assunto que eu, pessoalmente, é o que eu mais gosto, é o que eu acho mais interessante. E aí eu queria trazer um pouco disso pra vocês, e o porquê eu gosto, e porque eu acho interessante vocês também estarem estudando isso daí, conhecendo fundos imobiliários, beleza? E aí, para começar, o que é um fundo imobiliário? A forma mais simples que eu vi e que eu vejo algumas pessoas explicando imagina que tem uma empresa, a empresa A. Essa empresa, ela quer comprar um prédio, por exemplo. Esse prédio tem vários andares, várias salas comerciais, vamos dizer assim. Só que ela não tem esse dinheiro para fazer, não tem dinheiro para comprar esse prédio. Então o que ela faz? Ela fala assim, vamos criar um fundo imobiliário. A gente vai ser listado na Bolsa de Valores e a gente vai captar dinheiro de cotistas e com esse dinheiro a gente vai lá e compra aquele prédio. Com isso, a gente recebe o aluguel, a gente vai estar lá, vai ter os inquilinos de todas as salas, né, comerciais. A gente recebe aluguel, a gente tira a nossa taxa, que a gente vai estar administrando, é a gente que vai estar gerindo o prédio, é a gente que vai estar fazendo melhoria, é a gente que vai tratar com o inquilino. E tirando tudo esses custos nossos que a gente vai cobrar, o que vai restar desses aluguéis a gente vai distribuir aos cotistas, que foram as pessoas que compraram a nossa cota e acreditaram naquele imóvel X que a gente ia comprar, por exemplo. Então assim, o fundo imobiliário é uma empresa que ela capta dinheiro de terceiros, que seríamos nós, os investidores. Ela compra um espaço físico, ela compra um prédio com várias salas, por exemplo, e aí, tirando todos os custos que ela teve de melhoria, de pagamento de funcionário, porque ela vai lá, ela vai administrar. Se um inquilino fala assim, cara, eu tô com vazamento aqui, é a administradora com o dinheiro que ela tem, que ela recebe mensalmente, que ela vai ter que pagar, então tem manutenção e tal. Sobrou o dinheiro, sobrou X valor. O fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% de todo o lucro dele. Então, entrou X, eles gastaram Y, sobrou Z. Esse Z, eles são obrigados a distribuir 95% por semestre. No Brasil, os fundos imobiliários, eles distribuem por costume mensalmente. Então é legal porque eles distribuem todo mês um pouquinho, eles podem reter um pouco, eles vão supor, vamos começar a reter 2 centavos por cota para questão de tranquilidade, vamos ficar mais tranquilo em relação, estamos com medo do futuro, a gente pode ter um gasto não muito previsto, vamos reter 2 centavos por cota. Chegou no final do semestre, eles não foram usar, eles são obrigados a distribuir. Então o fundo imobiliário distribui 95% dos lucros, é obrigatório. Eles são obrigados a distribuir semestralmente, porém, no Brasil, eles pagam mensalmente. Então, todo mês o fundo imobiliário está pagando lá o referente ao aluguel que eles receberam, beleza? Então, isso seria um fundo imobiliário. Aí vamos supor, cara, o fundo imobiliário ele quer aumentar, ele quer comprar um outro prédio. O que eles fazem? Eles falam assim, olha, a gente tem 1000 cotas atualmente na Bolsa de Valores, a gente vai criar mais 1000 cotas para captar o dinheiro para comprar esse segundo prédio. Inicialmente, quem é cotista, quem possui as cotas desse fundo imobiliário, tem direito a comprar essas novas cotas, tá? Eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque senão vai estender, já tá com 5 minutos de vídeo. Quem é cotista tem o direito a comprar primeiro essas cotas. Se você não comprar, vai pro mercado em geral, entendeu?
eles podem comprar as demais cotas se o fundo imobiliário quiser. Eles têm um prospecto e eles falam, olha, caso os investidores dos fundos, quem tem as cotas, não queiram comprar, o investimento mínimo para investidor fora do fundo que não tem as cotas tem que ser de mínimo 10 mil reais. E aí você aplicando 10 mil reais e você não sendo cotista, você pode comprar essas cotas. Aí você entra no fundo, tá? Então assim, o fundo imobiliário ele tem duas características. Ele paga mensalmente e ele não pode guardar o dinheiro proveniente do aluguel para crescer. Então ele não compra, esse dinheiro que ele recebe, ele não pode ir guardando. Por exemplo, igual eu falei, os 95%, eles não podem só distribuir 70% e guardar 30%. Para falar assim, não, vou guardar esses 30 para comprar outros prédios, outros empreendimentos. Ele não pode, ele tem que fazer uma oferta e captar dinheiro de novo dos cotistas, porque eles são obrigados a distribuir 95% do que eles geram de lucro, beleza? Então assim, isso é um fundo imobiliário e é assim que eles crescem, fazendo novas captações no mercado. Eles não crescem com dinheiro proveniente do aluguel. De certa forma, isso depende do seu ponto de vista, se é bom ou ruim. Por exemplo, eles distribuem uma quantidade mensal alta, ou semestral, né? Eles são obrigados a distribuir 95%, mas eles não crescem. Eles só crescem se eles fizerem uma oferta e captar mais dinheiro. Porém, é legal, eu vejo isso com bons olhos. Às vezes eles vão fazer uma oferta, eles vão comprar um empreendimento ruim e você não quer participar, então o seu aluguel continua sendo distribuído e você não participa para aumentar sua posição de cotas. Tá? Então, basicamente, isso é um fundo imobiliário. É uma empresa, vamos dizer assim, que compra empreendimentos para alocar ou vender futuramente, aí tanto faz, que também tem um setor, vou explicar a seguir. E eles, para alocar, recebe aluguel, tira os custos, cata o que sobrou de lucro, distribui aos cotistas 95% por semestre. Beleza? Agora, quais os tipos de fundo imobiliário que existem, tá? Vocês já devem ter reparado que eu falei sobre prédio. Então, assim, um tipo que existe é o fundo de tijolo. Dentro do fundo de tijolo existem alguns segmentos. Então existe laje corporativa, galpão logístico, shopping, hospital, supermercado. Tudo isso, hoje em dia, existem fundos imobiliários que são donos do terreno, não do empreendimento que é executado lá. Eles são donos do empreendimento, tá? Vamos supor assim, você tem uma casa na sua cidade que você coloca para alugar. Se lá vai ser uma casa de uma família de 4 pessoas, se lá vai ser uma rap, ou se a pessoa vai abrir e fazer um barzinho lá, você não sabe, cara. Você tem o empreendimento, então é exatamente isso. Ele é dono da construção. O que vai operar lá ele não é dono, beleza? Isso aí é uma outra empresa para quem eles estão locando. Então, existem esses segmentos do fundo de tijolo. Existe o fundo de papel, que ele é de CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Mais pra frente eu vou estar explicando um pouquinho sobre CRI, tá? Bem por cima mesmo. E existe fundos de fundos. Os fundos de fundos, igual eu falei, o fundo imobiliário é uma empresa. Então existe uma outra empresa. Essa empresa ela compra cotas de outros fundos imobiliários e ela monta a sua própria carteira. Então, por exemplo, hoje existe o BCFF. O BCFF, dentro dele, tem várias outras cotas de vários outros fundos imobiliários. Então, esse é um fundo de fundos. É um fundo imobiliário que tem cotas de outros fundos imobiliários. Agora, falando sobre o fundo de papel, eu falei que ele era um pouco mais complicado, e ele é um pouquinho mais complicadinho mesmo. Eu peguei bem básico mesmo para explicar para vocês, porque eu acho que se a gente for cavar muito isso, a gente chega numa explicação muito longa e o vídeo já está se estendendo. Mas o fundo de papel, imagina o seguinte: tem um empreendimento na sua cidade que ele vai vender imóveis, eles vão vender casas, eles vão entregar a casa já prontinha para você morar. Então eles vão vender 100 casas, uma construtora vai vender 100 casas. E essa construtora ela vendeu essas 100 casas e todos os inquilinos eles vão financiar. Só que a Caixa ela não paga tudo de uma vez, vamos supor que vai ser financiado pela Caixa. A Caixa ela não paga tudo de uma vez e ela vai pagando, então ela vai pagando aos poucos e conforme vai evoluindo a construção dessas casas, dessas casas que a construtora é responsável que você comprou. Então o que a construtora faz? Ela vai numa securitizadora, a securitizadora a construtora vai falar o seguinte para a securitizadora: olha, eu vendi 100 casas, eu tenho que construir, só que eu preciso do dinheiro para agora
E porque eu preciso construir, e aí a hora que eu começar a evoluir essa construção, a Caixa vai me pagando, eu pago a securitizadora, quem comprou esses CRIs. Então assim, um fundo imobiliário de CRI, ele dá o dinheiro que ele catou do cotista, que ele captou, para essa construtora. A construtora vai fazendo a construção das casas. Conforme a construtora for fazendo, a Caixa começa a liberar o dinheiro do financiamento lá para a construtora. A construtora vai lá e paga quem comprou os CRIs, entendeu? Basicamente, quando você investe num fundo de papel, num fundo de CRI, você está emprestando dinheiro para alguém construir. E aí uma questão, por que eu gosto de fundo imobiliário? A minha paixão pelo fundo imobiliário, porque eu acho ele de uma análise mais fácil. A gente acha que está enraizado no brasileiro analisar empreendimentos, analisar prédio, casa para construir. A gente cresceu desse jeito, a gente tem isso. Então analisar um fundo imobiliário é mais fácil, o fundo imobiliário paga mensalmente. E eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês comentem aqui. Se você conhece alguém que quer saber sobre Bolsa de Valores, quer investir, apresenta fundos imobiliários para eles, envia esse vídeo aqui falando para eles, olha que legal. Eu gosto mesmo, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, eu vou responder. Ou me procura no Instagram também, eu vou estar postando aqui, deixando aqui embaixo o meu Instagram. E se tiver alguma sugestão de vídeo, vocês me mandem, beleza? Valeu, pessoal!